irmãos e irmãs, Pai seja convosco. Meu nome é Leonardo Novaes e eu sou um dos professores de Escola Bíblica Dominical no Templo Central da Igreja Assembleia de Deus Missão aos Povos, em Uberlândia, Minas Gerais. Você é o nosso convidado para assistir essa aula de Escola Bíblica Dominical e compartilhá-la com todas as pessoas que você conhece. Através deste canal, o canal ADM-PTV, nós trazemos subsídios para que a sua aula seja abençoada e abençoadora. Acompanhe conosco mais um programa Escola Bíblica Dominical. Esta é a lição de número 4, que tem como título Perseverando na Fé. E eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no texto áureo da lição, que se encontra em Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículo 7, que nos diz: E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Através desse texto áureo, nós começamos a lição de número 4, desta revista que está tratando a respeito das parábolas de Jesus. E como introdução, nós precisamos trazer à memória dos nossos alunos dois conceitos muito importantes. O primeiro conceito, que é o da palavra perseverança, que de acordo com o dicionário Priberan, da língua portuguesa, tem o seguinte significado. A palavra perseverança vem do latim perseverantia, que significa qualidade ou ação de quem persevera, constância, firmeza e também uma duração aturada de alguma coisa. Existiu um homem que foi um dos predecessores, ou seja, das pessoas que começaram a Reforma Protestante, conhecido como John Huss. John Huss, como eu já disse, foi um dos precursores da Reforma Protestante e ele entendia que a perseverança é uma virtude que precisa caminhar junto com a fé. Ele acreditava na doutrina conhecida como Perseverantia Sanctorum, do latim, perseverança dos santos, que é uma das partes principais da teologia reformada, que ensina que os verdadeiros crentes certamente manterão a sua fé até o fim, por meio de todas as provações e tribulações e tentações. E por último, entrarão na posse de sua herança celestial. E ele escreveu que o céu e o crente estão sendo guardados um para o outro. Vamos ler um texto que fala a respeito deste assunto. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, na tradução da Bíblia Viva, que nos diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós que, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, há mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. John Huss foi um homem que viveu uma fé genuína. Ele lutou contra os dogmas incorretos
da igreja de Roma, ele pregou e sofreu muito. E o seu fim foi ser queimado vivo em uma fogueira. Quando ele estava sendo queimado, ele disse: vocês podem matar o ganso. Por que matar o ganso? Porque o sobrenome Hus, traduzido do inglês, é ganso. Então ele disse: vocês podem matar o ganso, mas daqui a 100 anos, Deus levantará um cisne, e esse cisne fará a diferença. 100 anos após, exatamente, nasce Martinho Lutero, que foi o grande reformador da igreja no mundo inteiro. John Hus nos ensina que a perseverança é algo que precisa andar junto com a fé. Como é que está a nossa fé? Como é que está a perseverança do seu aluno e a sua própria perseverança? Nós temos tantas dificuldades, nós temos tantas lutas, nós temos tantos desafios, mas é necessário que eu e você perseveramos até o dia que nós encontrarmos com o Senhor. Bendito seja o nome dele para todo sempre. Vocês se lembram da lição de número 2, que nós estudamos sobre a parábola do semeador? A parábola do semeador nos mostra que a semente em um determinado solo, ela caiu, ela começou a germinar e ela produziu um a 100, outro a 50 e outro a 30. Só que a semente só produziu porque houve perseverança. Nenhuma semente produz fruto da noite para o dia. É necessário um processo. E todo processo, ele trabalha na vida de quem está sendo vivenciado, de quem está vivendo, melhor dizendo. Toda trajetória tem um início, um desenvolvimento e uma conclusão. E durante estes dias, meses, anos e décadas, nós estamos sendo trabalhados, forjados e preparados para sermos pessoas melhor. Vamos ler o texto de Lucas, capítulo 8, versículo 15, que fala sobre a questão da perseverança, na tradução Almeida, Corrigida e Fiel. E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Perseverar é aguardar até que aconteça. Vamos ler outro texto. Em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículos 7 e 8, na tradução Almeida, Revista e Corrigida. A saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. A nossa vida é pautada por grandes momentos, e são esses momentos que vão definir o que você vai ser no futuro e o que você não vai ser. Deixe isso claro para os seus alunos, porque cada um de nós, assim como já dissemos, estamos em um processo de aperfeiçoamento. Vamos ler outro texto? Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, dos versículos 11 a 13, na tradução Almeida, Revista e Corrigida. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Esse é o primeiro conceito que nós precisamos introduzir nesta aula. O segundo conceito, que precisamos reforçar, porque já falamos em outras aulas, é o conceito da oração. Em outras aulas, nós mencionamos que oração nada mais é do que nós conversarmos com o nosso Deus. E é interessante que, se nós ampliarmos esse conceito, nós vamos verificar que oração é a conversa da criatura com o Criador,
do filho com o pai, do discípulo com o mestre e do homem e o seu Deus. E vocês já perceberam que nem sempre o Senhor nos responde de forma rápida? Por muitas vezes, Ele demora muito tempo para nos responder. E se nós associarmos perseverança à oração, nós precisamos entender que, à medida que a nossa vida vai sendo transformada, nós temos condições de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a resposta de Deus. Existem orações que foram feitas há décadas atrás e, ao passar dos anos, o Senhor responde às mesmas. Eu acredito que cada um de vocês, que é professor, que está como professor da Escola Bíblica Dominical, tem experiências para contar para os seus alunos, de coisas que o Senhor falou com vocês há 10, 20, quem sabe 30 anos e ainda não aconteceram. Eu tenho experiências. Eu me lembro que em fevereiro do ano de 2000, aqui nesta igreja, no Templo Central da Assembleia de Deus Missão aos Povos, naquela época era outro nome, Assembleia de Deus de Uberlândia, eu fui batizado com o Espírito Santo e eu tive uma visão. Naquela visão, há 18 anos atrás, eu me via pregando em um púlpito, pregando com muita graça. Então o tempo passou e as coisas foram acontecendo. Perseverança e oração. Vamos ler outro texto. Efésios, capítulo 6, versículo 18, na nova tradução na linguagem de hoje. Façam tudo isto orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Vamos ler esse mesmo texto na tradução Almeida Corrigida e Fiel, que nos diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Desta forma, nós entraremos no tópico 1, que tem como título Interpretando a parábola do juiz iníquo. Muitas pessoas criam o que nós conhecemos como conjecturas. Conjecturas são suposições ou opiniões que resultam em palpites, ou seja, ideias da minha e da sua cabeça. Se essa conjectura não está de acordo com o que o texto está dizendo, não passa de uma ideia sem valor. É por isso que na hora de interpretar a parábola, nós precisamos entender o que a parábola está dizendo. E existem muitas pessoas que usam essa parábola para dizer que Deus é um juiz que se assenta na sua cadeira e rege o mundo de acordo com a ausência de regras. Mas muito pelo contrário. O que esta palavra nos diz é que Deus sim é um juiz, porém é um juiz que, diferentemente do juiz iníquo, é um juiz que rege com regras perfeitas e com muito amor. Além de regras perfeitas, ele rege o mundo com muito amor. Leiamos outro texto. Salmo 136, na Bíblia Viva. Agradeçam ao Senhor por Ele ser tão bom conosco, porque o seu amor fiel dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, porque o seu amor fiel dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, porque o seu amor fiel dura para sempre. Louvem o único que faz grandes maravilhas, porque o seu amor fiel dura para sempre. Louvem a quem criou os céus com grande sabedoria, porque o seu amor fiel dura para sempre. Louvem a quem colocou os continentes sobre os oceanos, porque o seu amor fiel dura para sempre. Louve a quem fez as grandes estrelas, porque o seu amor fiel dura para sempre. Louvem a quem criou o céu, o sol, melhor dizendo,
para iluminar o dia, porque o seu amor fiel dura para sempre. Louvem também quem criou a lua e as estrelas, para iluminar a noite, porque o seu amor fiel dura para sempre. E o último verso: louvem a quem destruiu todos os filhos mais velhos do Egito, porque o seu amor fiel dura para sempre. Vamos lembrar algumas regras da interpretação bíblica? Já falamos nas aulas passadas. A Bíblia se auto-interpreta, nós podemos usar textos paralelos para interpretar, mas eu quero abrir um parênteses nessa lição para lembrar você que é professor da Escola Bíblica Dominical, que nós acreditamos na ação do Espírito Santo no tocante ao quê? A nos ajudar a compreender o que a palavra de Deus está dizendo. Só que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para interpretar o que a Bíblia diz e não o que nós pensamos que é. Está claro para vocês? Voltemos ao conceito das conjecturas. Historinha não é Bíblia. Testemunho não é Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Vamos ler outro texto na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, versículo 22, na tradução O Livro, que nos diz: reparem como Deus é ao mesmo tempo tão bondoso e tão rigoroso. Ele é severo para com os que desobedeceram, mas de extrema bondade para com os que não desistem de o amar, tal como vocês. Essa é a interpretação correta da parábola. Nós vamos caminhar um pouco mais dentro da parábola para nós entendermos alguns conceitos. Existem nesta parábola dois personagens. O primeiro é o juiz e o segundo é a viúva. O juiz, ele tem a prerrogativa de julgar, de dar uma sentença com base nos fatos, baseado no que a lei diz. Nesta parábola, o juiz, ele tinha um comportamento diferente da lei. E ele só ouviu a viúva porque a viúva ficou incessantemente pedindo que a causa dela fosse julgada. Aquele homem poderia ter julgado de acordo com os atos, e não dá tempo de nós falarmos sobre isso, mas o direito antigo, na época em que Jesus disse essa palavra, os hebreus tinham o sinédrio. O sinédrio era o lugar onde as causas eram julgadas e as coisas aconteciam. O tribunal era sério, porém a parábola diz que nesse caso havia um juiz que não estava sendo justo. Mas uma coisa muito importante é que a viúva, mesmo sabendo que aquele juiz não era tão justo, resolveu importuná-lo, resolveu pedir até que aquele homem resolvesse a sua situação. O que nós aprendemos com isso? Perseverança e oração. Juiz representa Deus. A viúva representa todas as pessoas que precisam de justiça. Existe um termo no hebraico que é Jeová Tzidkenu, que traduzindo é o Senhor justiça nossa. Vamos ler um texto em Hebreus 12, 14, na tradução King James atualizada, que nos diz: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O apóstolo Paulo é um grande exemplo de perseverança e de oração, pois ele, em primeiro lugar, deixou tudo que ele fazia para seguir ao Senhor, mesmo vivenciando situações terríveis, situações que talvez para eu e você fôssemos insuportáveis, ele permaneceu fiel até o fim. E escreveu um texto que está conectado com o assunto da parábola de hoje, que está escrito em Filipenses, capítulo 3,
versículos 12 a 14, e nós vamos ler na tradução King James atualizada, que nos diz: não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito, entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Parábola do juiz iníquo. Dois personagens, o juiz que tipifica o Senhor e a viúva que tipifica a cada um de nós. Entremos agora no tópico 2, que tem como título A Bondade de um Deus Justo. E nós precisamos, para falar sobre esse tópico, voltar no texto de Romanos, capítulo 11, versículo 22, mas agora nós vamos ler na tradução Almeida, Revista e Corrigida, que nos diz: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Deus é bom, mas também é justo. São dois atributos marcantes em Deus: a bondade plena e a justiça absoluta. E os dois trabalham em conexão, ou seja, não existe como Deus ser bom sem ser justo. Não existe como Deus ser justo sem ser bom. São atributos indissolúveis de Deus. Vamos ler Provérbios, capítulo 16, versículo 11, na tradução Nova Versão Internacional, que nos diz: balanças e pesos honestos vêm do Senhor. Todos os pesos da bolsa são feitos por Ele. Talvez você que está nos assistindo, e quem sabe o seu aluno ou a sua aluna, nunca viu uma balança antiga baseada em peso e contrapeso. O que acontecia na época antiga? Existiam as taras das balanças, né, os pratos das balanças. Um era colocada a mercadoria, o outro era colocado o peso. Que peso era esse? Para dar o contrapeso e eles conseguirem mensurar exatamente a quantidade que existia naquele objeto. E existiam algumas pessoas que forjavam o contrapeso para dizer que o peso do objeto era menor. Só que Deus é justo. Deus não trabalha desta forma. Ainda que as pessoas tentem enganar os outros, Deus sabe exatamente o que está no coração do ser humano. Ainda que a pessoa tente manipular as coisas, Deus sabe exatamente o que está dentro do meu e do seu coração. Vamos ler um texto no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, até o versículo. Vamos ler um texto no Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, do versículo 9 ao versículo 13, na tradução O Livro, que nos diz: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Esse texto fala sobre a bondade de Deus, que
que é exatamente o tópico 2, a bondade de um Deus justo. Vamos ler outro texto, que está escrito em Mateus, capítulo 23, versículo 37, na tradução Um Livro, que nos diz: Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata os profetas de Deus e apedreja todos aqueles que lhe envia. Veja só o que Deus Senhor faz. Fala: quantas vezes quis eu juntar os teus filhos como uma galinha junta os pintainhos debaixo das asas, mas vocês não deixaram. Esta é uma mostra, um texto que nos direciona para o amor de Deus. E trazendo para a parábola do juiz iníquo, diferentemente desse juiz mau, corrompido, perverso, que só julgou, assim como já nós dissemos, a causa da mulher porque não a suportava mais, o Senhor nos auxilia porque Ele nos ama. Nós vamos entrar agora no tópico 3 dessa lição, que tem como título: A perseverança da viúva é uma imagem para nós. Nós já falamos por 2 vezes que a viúva agiu de forma insistente. O texto que nós lemos, de Lucas capítulo 11, nos mostra de uma forma muito clara que o Senhor nos ensine a pedir, a buscar e a bater. Pedir até que nos seja dado, buscar até que nós recebamos e bater até que se abra a porta ou a janela para nós. A viúva fez exatamente isso. O juiz não respondia os seus pleitos, os seus pedidos. Então, aquela mulher encontrou uma forma de fazer com que o juiz a ouvisse. O que ela fez? Ela insistiu, ela perseverou. Vocês se lembram daquela mulher do fluxo de sangue, que há muitos anos sofria por causa daquele mal? Ela começou a chamar, a clamar, a insistir, e a multidão apertava Jesus, e ela conseguiu uma forma de fazer com que Jesus percebesse que ela estava ali naquele lugar. Vocês se lembram o que ela fez? Ela passou por entre a multidão e encostou em Jesus. Nós não sabemos onde é especificamente que ela encostou, ou se ela apertou, ou se ela segurou. O importante é que na hora que aquela mulher fez isso, a Bíblia relata que Jesus percebeu. E ele não só percebeu, como disse aos seus discípulos: quem me tocou? E os discípulos, sabendo como é que estava a situação, talvez centenas de pessoas se engalfinhando, se batendo, se debatendo para tentar chegar até onde Jesus estava, aquela mulher conseguiu, e Jesus falou: alguém me tocou de forma especial, porque de mim saiu virtude. A lição da parábola do juiz iníquo nos mostra exatamente 2 coisas. Existe um juiz e existem as pessoas que precisam de justiça. Que cada um de nós, eu e você, e cada um dos nossos alunos tenhamos ciência, certeza de que Deus é o justo juiz e que nós podemos ter acesso a Ele para que Ele julgue as nossas causas. Quem sabe o seu trabalho está em uma situação insuportável, busque o justo juiz. Quem sabe você está com um problema na justiça que, pela lei, pela ótica da justiça, vai demorar décadas. O Senhor pode agir e fazer essa situação se resolver no tempo mais rápido. Quem sabe você tem um problema de saúde, mas o médico diz que não existe solução. Deus, como justo juiz, pode mudar essa situação. Que Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Este é o programa Escola Bíblica Dominical.